Não conheço ainda em particular o projeto, sei que, portanto, a ideia passa, bem, antes de mais, obviamente, resolver aquele problema de anos, de muitos anos, com aquela entrada estrangulada junto à charola, mas que efetivamente não é digna enfim, de qualquer monumento, mas muito menos de um monumento de património mundial, porque efetivamente dificulta muito, nomeadamente a quem tem a mobilidade reduzida, mas no fundo qualquer pessoa, porque basta 3 ou 4 pessoas e já não se conseguem cruzar ali naquele espaço. Portanto, resolver esse problema é importantíssimo. A ideia passa, portanto, julgo a entrada passar a ser feita pela fachada filipina, portanto o alçado norte, ou a fachada norte onde atualmente é já a saída, portanto penso que é aí mais ou menos na mesma zona. Não, como disse, não conheço em particular o projeto ainda, mas é muito importante resolver esse problema. O Convento de Cristo é, em regra, o 6º, 7º monumento mais visitado, aliás há anos em que é superior a isso, em que chega mesmo, julgo que por vezes até chega ao pódio, chega ali ao 3º, porque a seguir ao Mosteiro de Jerónimos e, se não me engano, a Torre Belém, que também conta aqui neste caso, é o seguinte, ou chega a ser o seguinte, e portanto também nacionalmente era importante resolver aquela situação. Para nós, obviamente, é importante, para nós tomar, é importante que o receber bem os visitantes seja uma preocupação a cada momento, porque isso obviamente traz depois para a própria cidade, para o concelho, para a economia local, o seu retorno. Felizmente já não temos tanto, às vezes quem ouviu este chavão durante anos, mas era um chavão real, que havia um divórcio entre o convento e a cidade, portanto a maioria dos turistas vinha ao convento, mas não vinha cá abaixo. Felizmente isso já não é uma realidade, já não é a maioria dos turistas. Obviamente ainda há bastantes, aqueles turistas, muitos daqueles turistas das excursões, portanto que vêm em autocarro, e portanto que são as agências que definem o percurso. Ainda há uma parte significativa que não vem cá abaixo, mas felizmente evoluímos muito em relação a isso, temos condições para evoluir ainda mais, e com a requalificação da Várzea Grande, por exemplo, é mais um importante passo para ter condições cá em baixo e segurar turistas cá em baixo, e portanto é um caminho que tem que se continuar a fazer, estando resolvida a questão da Várzea. Se calhar depois há outras medidas que nessa sequência devem começar a fazer-se. Quem sabe, se calhar chegar a um dia em que pura e simplesmente os autocarros, como em Portugal ainda não é assim tão frequente, mas no estrangeiro, Itália, por exemplo, ou França, Espanha, existe já muitos locais onde é assim. Os autocarros não podem chegar próximo dos monumentos, precisamente, claro que depois diz-se que é pela poluição, ou pela segurança, ou por isto ou por aquilo, mas na verdade é por razões económicas. É, como eu costumo dizer, a lógica de supermercado. O produto que a gente quer mesmo comprar é o que está mais longe, temos que passar pelos outros todos até lá chegar, quer para entrar, quer para sair, e é um pouco aqui a lógica. Se calhar vamos ter que chegar a um dia, não quer dizer que esse dia seja amanhã ou para o ano que vem, mas há um caminho que é preciso fazer, se calhar para chegar a um dia em que os autocarros não vão lá acima e portanto têm que ficar cá em baixo na cidade, e depois há outros meios pedonais e outros para chegar lá acima, mas no fundo para obrigar que os turistas primeiro venham cá abaixo à cidade. Já, delegado, de facto importante, fica, digamos, ou vai ficar de facto, ou vai avançar de facto uma exigência que tem anos, digamos assim, esta da alteração da portaria. Exatamente, e de facto esta intervenção é importante. O valor não é muito elevado, parece que são 278 mil euros num prazo de 180 dias, porque é património, tem que ser... a intervenção tem que ser cuidada e feita por gente que sabe, por especialistas, quer a empresa, quer os técnicos depois irão estar envolvidos. E as questões hoje das acessibilidades é muito importante, porque todos temos direito a visitar, a circular no espaço, em especial nestes espaços que são património mundial. Eu conheço bem esta área, já lá intervi em duas, no claustro da hospedaria e na fachada manuelina. Tive a felicidade de ter 2 intervenções neste convento,
que resultou em 2 prémios, um nacional e um internacional, que foi muito bom, mas acima de tudo isso é o menos importante, mas tive a honra de ser premiado com estas intervenções ali e conheço muito bem esta situação. E de facto o local por onde se entrava o local é digno, a forma de entrar é que não era digna. Não era digna e não tinha, de facto, condições físicas para ser uma entrada digna. E todos nós questionávamos como é que é possível nós entrarmos por aqui quando um convento com tantos visitantes e isto estar assim tão condicionado, isto é, entrarmos de uma coisa tão grande por uma coisa tão pequena. Portanto, a intenção, penso que é alterar essa situação. Eu penso que é por ali, por a fachada norte, por esta portaria filipina que se deve de entrar, porque tem de facto muito mais condições, quer em termos de acessibilidade, quer em termos de abrir a dimensão do convento a quem começa a entrar. E de facto, é uma intervenção, com pouco vai-se fazer muito. Isto nem sempre é a quantidade de dinheiro que provoca uma grande intervenção. Aqui, com pouco dinheiro, vai-se dar muito mais dignidade ao convento e ao castelo como um todo, e as pessoas vão se sentir muito mais satisfeitas, o acesso vai ser muito mais fácil, tudo vai ser melhor controlado, é possível depois conduzir as pessoas por onde se quer, em função do grupo que visita, tudo isto vai melhorar. Portanto, é de louvar esta intervenção. Com 278 mil euros vamos dar à volta uma coisa que estava inquinada há tantos anos. Portanto, é só de louvar esta ação e que a intervenção, não tenho dúvidas, como as outras e algumas que acompanhei, são sempre feitas com especialistas, irá sair bem, irá certamente resultar bem. Portanto, venham a ela, bem precisamos entrar no convento, no nosso convento, com muita dignidade, com facilidade de acesso, é isso que é, e com segurança. Tudo isto também vai melhorar muito as condições de segurança. Aproveitava esta questão, o Cristóvão, para também, o município sempre defendeu que devia haver aqui uma gestão partilhada. Essa posição ainda se mantém em relação ao Convento de Cristo? Sim, nós, é verdade que não temos falado muito, não. publicamente não temos falado muito nisso nos últimos tempos, mas claro que sim. A ação, quer dizer, nestes casos o que se pode fazer é falar publicamente, porque a ação, o que é que vamos fazer? Vamos montar uma barreira à volta do Convento de Cristo e não deixamos lá entrar ninguém? Eu confesso que já fiz isso numa pequena, não vou dizer no quê, mas fiz isso numa ação. Tem existido na ação partilhada. Aliás, quando eu digo ação, certamente se estão a propor, devem ter alguma coisinha planeada, organizada. Não é... portanto, já há um plano que certamente que a Câmara tem para dizer nós queremos partilhar desta forma, queremos partilhar a que nível, na partilha do quê, na introdução de mais-valias ou não, portanto, mas isto tem que haver um plano, não é só dizer eu quero partilhar, isto é muito mais, porque estamos a falar de uma coisa muito importante. Claro, e é preciso que fique claro que não se pretende... esta partilha não é fácil, não é por dizer que se está na partilha, tem que trazer uma mais-valia muito importante para a gestão e que seja um acrescente de qualidade e, claro, sempre de preservação do património, que é para não haver dúvidas em relação a isso. Nós temos um modelo em Portugal, em Portugal de facto não há muitos exemplos destes, mas temos um modelo em Portugal que apesar de com muitas diferenças, mas pode ser um modelo que nós podemos usar como exemplo, que é o caso de Sintra. É claro que, por exemplo, o Palácio da Pena não é património mundial como o nosso caso, como o Convento de Cristo, mas o modelo da gestão partilhada existe. Claro que eles depois têm uma empresa municipal para fazer essa gestão, não é isso que aqui todo se pretende, mas no fundo, para ficar claro, o que é que defendemos? Defendemos a gestão partilhada no dia-a-dia. Não é, obviamente, pois às vezes não estamos a falar só de controle de entradas, não é? Porque isso é muito pouco, coisas, não é questão de ir, por exemplo, lá fazer obras no convento. Mal seria que um edifício património mundial tivesse a esse nível sobre a gestão municipal. Poderia haver uma partilha em termos de investimento para que as obras surjam acima de tudo, isso até poderia ser importante, mas acima de tudo o dia-a-dia é o importante. Nós, quer dizer, não é admissível que, por exemplo, que se traga promover tomar 20 ou 30 jornalistas estrangeiros e nós temos que estar um mês à espera de uma autorização de Lisboa
para que esses jornalistas possam entrar, ou tenhamos nós, que é o que acabamos muitas vezes por fazer, é o município paga os bilhetes e pronto, portanto, para entrar no convento. Isto são coisas pequeninas no dia-a-dia, mas que haver essa articulação era muito importante. O horário, nós podemos colaborar com pessoas, quer dizer, quando coisas simples como abrir a porta da Torre da Condensa, ou seja, a ligação natural no dia-a-dia entre o convento e a Mata de Sete Montes, para que no dia-a-dia os turistas, os munícipes, possam aceder diretamente do castelo à mata e vice-versa, e nomeadamente quem, por exemplo, nos visita, ou lá está, os munícipes também, possam, por exemplo, subir pela mata, pelo interior da mata, para depois ir visitar o castelo, ou vice-versa. Coisas simples como esta, não se conseguir, mostra bem como é difícil depois articular quando se está longe, neste caso com uma direção que está longe, porque há uma direção, obviamente, há uma diretora local, mas que não tem poder para quase nada. E, portanto, é acima de tudo, ou quando muito, tem que se ir por passos. E, portanto, o primeiro passo importante era isso, é a gestão do dia-a-dia. Horários, funcionários. Funcionários não quer dizer que a gente queira ficar, como noutros casos, com os funcionários que neste caso são da Direção-Geral de Património Cultural. Não, mas nós poderíamos ter aqui a disponibilidade, percebendo que o problema dos recursos humanos é sempre um problema grande, poder contribuir com alguns recursos humanos, com alguns funcionários e poder ajudar, portanto, como dizia, nessa gestão do dia-a-dia. Algumas atividades que se pudessem organizar de forma mais natural e conjunta, é tudo isso, ou seja, de facto facilitar que também para nós, comunidade, que o convento não só possa ter uma ligação mais natural com a comunidade onde está, e acho que isso é muito importante até para a salvaguarda do património e para a defesa do património, porque os locais devem ser os primeiros a defender o seu património, mas para o poderem fazer tem que ter uma ligação natural com ele, e essa ligação é difícil com este monumento, mas também, como dizia, a vivenciá-lo no dia-a-dia, com atividades, é verdade que felizmente houve um caminho a esse nível, a Feira da Laranja, os dias abertos, até com municípios aqui da região, e algumas outras atividades, mas é possível fazer bem mais que isso, e isso pode ser de um grande contributo. O fazer obras, deixemos lá isso é o pouco que a DGPC vai fazendo e deixar lá isso com eles. Mas nós não podemos olhar para isto só para o convento. Nós temos o resto do património, que também não existe esta partilha e fala-se pouco. Tem que se criar uma rede, um sistema interativo entre os diversos monumentos, o património que temos aí, que vai Igreja de Santa Maria, Sinagoga, Igreja de São João, etc, etc. Falta também aqui agarrar isto de uma forma como um todo, em que as pessoas não fiquem só no convento. E se nós criássemos uma rede, isso não está feito, uma rede que fizesse facto da partilha com as diversas entidades que fazem a gestão de cada um dos monumentos, nós aí sim fazíamos descer o turista à cidade, criávamos mais vigor na economia local, nomeadamente no comércio, nos hotéis, no alojamento local, e tudo isto era um sistema interativo que criava seguramente mais-valia. Isto ainda não foi feito, falta fazer de facto, portanto é um desafio, tem que ser feito. Mas na prática, tudo o resto está feito, falta é a parte do convento. Não, mas não está a funcionar. Porque, por exemplo, cada um vale por si só, e uma coisa por si só é como uma junta, seja do que for, um a puxar sozinho não vai, tem que ser vários a puxar, consegue-se com muito mais facilidade chegar mais rápido, chegar com mais qualidade, com mais conforto, e acima de tudo era uma forma muito interessante de dinamizar a economia local. Eu percebo, criar este trilho, onde é o alcance não é o alcance nenhum, é uma realidade. Mas eu tenho que lembrar, por exemplo, não está os feito. Outros locais ninguém fala nisso, são quase todos gratuitos. Agora. Portanto, uma daquelas coisas, por exemplo, ter um bilhete que dê para entrar em todos, na verdade, e eu percebo que esse era um dos alcances daquilo que o delegado estava a dizer, mas é preciso lembrar que os outros monumentos mas eu não estava por acaso não estava a falar em bilhetes. Mas normalmente é a melhor maneira, é o turista não estava mesmo a pensar em bilhetes, porque logo os outros. É o menor, isso é a coisa menor nisto tudo, o bilhete. A questão é que nós já fazemos a promoção de todos os outros monumentos, não podemos mesmo olhar isto por bilhetes, não é? E temos conseguido que o próprio turismo do centro também faça essa promoção dos demais monumentos, e a própria CIMT também
também, a comunidade intermunicipal em muitos casos. O que falta realmente é esta ligação mais umbilical com o Convento de Cristo. Porque o restante o Convento de Cristo, outra vez, tudo o resto, todos não os é outros, só... pois não. Por isso, porque quem é que tem andado a promover a sinagoga e fez obras? Quem é que vai assumir as obras da Igreja de São João Batista? Quem é que tem promovido Santa Maria como aquilo que é historicamente? Se não o fizessem, pronto, então, mas estou a dizer que tudo o resto, na verdade, existe. O que é da DGPC, ou seja, o Convento de Cristo e a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, já agora, que está sempre fechada, esses dois casos é que são, de facto, muito difíceis. Sim, mas isto tem que ser olhado como um todo.